Você vai entender um pouco sobre a necessidade de ser crítico e questionador ao se informar sobre assuntos ligados principalmente à política e à economia em nosso país. A atenção deve ser voltada às grandes empresas de comunicação, que ao divulgar informações de seus interesses, têm dois pesos e duas medidas. Isto é, dependendo do que ou de quem se trata, a notícia vira manchete sem comprovação de fontes e dados, como manda o bom jornalismo. Para entender o que isso significa, entrevistamos um especialista em comunicação e um representante dos trabalhadores. Acompanhe o que eles têm a dizer. No momento em que surge e se consolida um governo com políticas populares de integração da maior parte da sociedade, essa mídia se coloca contra. Isso aconteceu antes do suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954, e depois, antes do golpe de 1964, que depois o presidente João Goulart. Segundo o professor, a imprensa criminaliza a política e os políticos, mas usa dois pesos e duas medidas na hora de publicar suas matérias. Nós temos casos de corrupção no Brasil envolvendo, por exemplo, gestores do governo do estado de São Paulo, que não sofrem a mesma devassa da mídia do que notícias frágeis envolvendo o presidente Lula. Lula tem sido alvo da imprensa e os ataques se intensificaram há pouco mais de uma semana. Reportagens de diversos veículos falam que um sítio frequentado por Lula e sua família em Atibaia, no interior de São Paulo, passou por uma reforma de R$700 mil custeada pelo Odebrecht. A empreiteira nega. A mídia ainda cita uma canoa de pesca como se fosse um barco de luxo e insinua que o ex-presidente adquiriu de forma ilícita um triplex no Guarujá. Eu nunca vi na história do jornalismo brasileiro uma manchete em que as expressões nota fiscal estivessem no título de um jornal e estavam outro dia. Quer dizer, uma nota fiscal, quando é para atacar o presidente Lula, é alçada à manchete dominical de um grande jornal brasileiro. Quando as declarações de renda do presidente Lula são publicadas pelo Instituto Lula em sua defesa, elas não são, às vezes, nem sequer mencionadas, quanto mais publicadas. O compromisso com a verdade e com o Estado de Direito está em xeque. O voto popular está sob ataque. A carreira e a decência das pessoas está sob ataque. A presunção de inocência está sob ataque. Esse é um momento de exceção da nossa sociedade. Não dá para aceitar, não dá para aceitar. Para o líder metalúrgico, este é o momento de defender Lula e as conquistas dos trabalhadores. Essa tentativa de escandalizar a sociedade em cima de uma pessoa com a trajetória é para as pessoas não lembrarem da trajetória original, real, verdadeira do Lula e tentar mostrar que o Lula virou outra coisa. Isso não é verdade. Nós vamos resistir. Não só resistir, como avançar. Eu acho que todos nós, trabalhadores, vinculados aos movimentos sociais, ao movimento sindical, ao movimento de luta por direitos, por democracia, por avanços sociais, nós estamos nos amadurecendo com essas coisas que estão acontecendo. Deputados de oposição da Assembleia Legislativa de São Paulo tentam instaurar uma CPI para investigar o esquema de fraudes nas verbas da merenda escolar. Políticos do PSDB estão envolvidos no esquema. O Ministério Público Estadual suspeita que o esquema de fraudes e pagamento de propina em contratos da merenda escolar funcionou em diversos órgãos do governo estadual, além das secretarias de Educação e Agricultura e em mais 22 prefeituras. As investigações apontam que o dinheiro da propina pode ter abastecido campanhas de políticos ligados ao PSDB e ao governo geral do Alckmin. O portal de transparência do Estado é muito ruim para você fazer esse levantamento, mas os nossos técnicos aqui na Assembleia calculam que passa de 11 milhões o desvio na merenda escolar nesse período de 2013 até 2015. O esquema foi revelado pela Operação Alba Branca da Polícia Civil, que levou à prisão dirigentes da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, instalada em Bebedouro, no interior de São Paulo. Cássio Chebab, ex-presidente da cooperativa, revelou que o superfaturamento em contratos de venda de alimentos chegava a 25%. Ainda de acordo com as investigações, só com 2 contratos celebrados entre a cooperativa e o governo estadual foram pagos quase R$ 4 milhões de propinas.
O deputado acredita que o esquema começou na Secretaria de Educação e se espalhou por outros setores. A licitação foi feita pela Secretaria, o contrato foi renovado pelo secretário, que até quem que assina esses contratos de licitações, esse contrato com esses fornecedores. Quer dizer, eles cometeram vários crimes. Um deles é que essa cooperativa, ela se organizou para vender produto da agricultura familiar. E o que se descobriu é que ela não compra, não tem nenhuma relação com a agricultura familiar, ou seja, quase nenhuma, porque os alimentos que ela vendia para as prefeituras e para o Estado seriam os alimentos comprados no CEAGESP, levado como se fosse da agricultura familiar. Dirigentes da cooperativa, ouvidos pela polícia, afirmam que o presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, do PSDB, é um dos beneficiários do esquema. Outros políticos também foram citados como recebedores de propinas. O secretário estadual de Logística e Transporte, Duarte Nogueira, também do PSDB, o deputado federal Baleia Rossi, do PMDB, o deputado federal Nelson Marqueselli, do PTB, e o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Também estariam envolvidos no esquema o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e o titular da pasta, o ex-secretário Herman Vorwald. As investigações apontam ainda que um dos operadores do esquema dentro do Palácio dos Bandeirantes é o ex-chefe de gabinete da Casa Civil, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita, braço direito do titular da pasta, Edson Aparecido. E tem a participação da Casa Civil, que tem uma pessoa que era ligado diretamente à Casa Civil. Diga-se de passagem, essa pessoa que é mencionada, ele também já foi da Secretaria de Transporte metropolitano e aí ele foi parar na Casa Civil. Uma demonstração, pelo currículo dele dentro do governo, dentro da máquina, ele é uma pessoa de bastante influência, que tem muita influência dentro do governo. Com fortes evidências do envolvimento de políticos ligados ao governo paulista na máfia da merenda, os deputados de oposição ao governo Geraldo Alckmin querem abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o caso. Mas o caminho não será nada fácil. Nós precisamos de 32 assinaturas. Não está fácil, não é fácil a oposição fazer uma CPI aqui, porque o governo do PSDB ele tem uma blindagem muito grande, tanto da imprensa como da Assembleia Legislativa. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação disse que se mantém à disposição da Polícia Civil e do Ministério Público para as investigações. O deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, afirmou que jamais teve contato com qualquer cooperativa e vai processar os responsáveis pela acusação. O deputado Baleia Rossi, do PMDB, afirma que os depoimentos são inteiramente falsos e sem fundamento, por isso estuda processar os envolvidos. E a Casa Civil diz que o secretário Edson Aparecido não é citado no inquérito. As demais autoridades citadas nas investigações foram procuradas, mas não retornaram. No próximo bloco, você acompanha os 3 meses do desastre de Mariana, em Minas Gerais. Fica aí que a gente já volta. Até já.